Vulnerabilidade. Algumas pessoas me responderam quando é que elas se sentem vulneráveis. Uma das respostas foi quando tem alguém que tem uma posição de poder e que abusa dessa posição de poder para que a outra pessoa faça algo que ela não queria fazer. Uma outra resposta foi quando a pessoa se expõe para se mostrar verdadeiramente para uma outra pessoa, para que essa outra pessoa a conheça de uma maneira próxima e saiba a sua humanidade, né, as suas vulnerabilidades. Uma terceira resposta foi quando a pessoa sente que as suas fraquezas são expostas. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é uma característica de quem ou do que é vulnerável, isto é, fraco, delicado e frágil. Se a gente for pensar, né, então, quem e o que? Quem, né, nós humanos, nós temos vulnerabilidades, nós temos fragilidades, fraquezas e também alguns objetos, como por exemplo o cristal. O cristal, a maneira como que nós o pegamos, como o embalamos, existe inclusive em viagens aéreas, em correios, em embalagens que por fora está escrito cuidado, é frágil. Então o cristal ele precisa ser cuidado de uma maneira diferente de um objeto que é de madeira. Entretanto, o cristal, se for uma travessa de cristal, ela pode ser colocado alguns líquidos, alguns alimentos, frutas. Então, ela tem a sua funcionalidade, tem a sua função. E nós seres humanos também. Nós temos também as nossas fragilidades. Entretanto, não devemos levar ao pé da letra que somos frágeis, fracos e pegarmos essas palavras de uma maneira inadequada. O que quer dizer, né, que nós somos vulneráveis? Que nós temos limites, nós precisamos, por exemplo, cuidar do nosso sono, da nossa alimentação, das nossas necessidades fisiológicas e emocionais também. A gente pode e deve dizer e exercer a atitude de colocarmos limite naquilo que está sendo demais para nós. Tem um exemplo da ponte, uma ponte que passa veículos, pessoas, bicicletas, caminhões, carros. Ela suporta um tanto de peso. Só que se essa ponte, ela por várias vezes tiver um peso maior do que ela suporta, do que aquele peso pela qual ela foi construída, vai chegar um momento que vai ruir. E nós seres humanos, nós temos também a nossa funcionalidade. Entretanto, se a gente carregar mais peso do que a gente aguenta, a gente vai chegar uma hora que vai ruir. Entretanto, cada pessoa precisa se conhecer cada vez mais
para entender qual que é o seu limite, qual que é a sua vulnerabilidade. E existe uma pesquisadora que se chama Brené Brown, que escreveu o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ela, pesquisando sobre pessoas que mostram a sua vulnerabilidade, ela detectou que são pessoas que têm sentimentos de pertencimento, que se sentem amadas e que amam. E essa é uma aprendizagem emocional essencial na nossa vida, na sua vida, que a gente pode falar, dizer e demonstrar as nossas fraquezas, os nossos limites, as nossas vulnerabilidades, quando isso é necessário. Como o cristal, existe a sua função, né? Dependendo de qual objeto que ele está sendo. Então, ele tem a sua função, mas ele não pode tudo. E nós, seres humanos, a mesma coisa. Nós temos cada um as suas funções, as suas potencialidades, os seus pontos fortes. Mas precisamos identificar quais são os nossos pontos fracos. E uma das dicas em relação a isso é não lidarmos com os nossos pontos fracos, com as nossas vulnerabilidades, como se eles fossem nossos pontos fortes. Se a gente está trabalhando demais, fazendo algo demais e estamos precisando de um descanso, a gente pode e deve se permitir dormir, se alimentar, conversar e muitas vezes até ficarmos quietos. Por que não? Uma outra dica é que a gente pode dizer não para o outro e sim para nós mesmos. Tem mais uma dica que é: aceite as suas imperfeições e fragilidades. Todos nós, seres humanos, precisamos conviver com isso o tempo todo. Não é só você que tem isso, todas as pessoas têm as suas vulnerabilidades. Entretanto, se colocar de uma maneira vulnerável é ser corajoso, mas num momento adequado, quando isso realmente é necessário. Diferente de quando existe uma situação, por exemplo, de abuso nas relações. Isso é entrar num papel, por exemplo, ou de dominador ou de dominado. E nesse tipo de relação, isso eu diria não é saudável. A gente pode e deve se mostrar vulnerável, mas em situações de abuso, seja qual ele for, nós precisamos sim entrar no nosso papel de seres humanos, de que temos valor e de que somos valorosos e não precisamos e nem devemos, inclusive nem merecemos ser abusados, aquilo que passa do limite. As nossas relações, elas podem ser espontâneas, criativas, termos respostas novas e adequadas. Esse vídeo de hoje falando sobre vulnerabilidade é para fazer você refletir em que você tem vulnerabilidade, que está precisando ser cuidada e de que forma que você pode cuidar
da sua vulnerabilidade enquanto ser humano. Eu fico por aqui hoje e até o próximo vídeo.